Para mim é uma honra poder estar aqui hoje para glorificar o nome do Senhor Jesus. Nós somos o corpo. E o corpo ele precisa andar bem ajustado. Tem um provérbio 23, do versículo 7. Ele diz assim, ó: assim como você pensa na sua alma, assim você é. Assim como eu penso, eu imagino, assim eu sou. Estava me preparando hoje pela manhã para vir para cá. Eu estava aqui em Itajaí. E eu falei, Senhor, qual é a palavra? O que o Senhor quer que eu fale para os teus filhos, para a tua igreja, para o corpo? Queridos, eu e você somos movidos por pensamentos. Somos geridos pelos nossos pensamentos. E muitas vezes, quando eu penso, eu reajo. Eu e você temos que ter os nossos pensamentos ligados, conectados ao Senhor. Essa semana, eu ministrando as ovelhas que o Senhor Jesus confiou a mim como pastor, e eu dei ênfase nessa palavra. Do que você tem enchido a sua cabeça? Do que você tem pensado dia após dia? Qual é a força motriz que te faz mover e se mover durante o seu dia? Ah, pastor André, mas o senhor não sabe os problemas que eu tenho enfrentado na minha vida. O senhor não sabe quão difícil tem sido o caminhar. Tão difícil tem sido eu conseguir avançar nos meus sonhos. Ah, eu estou cercado de sofrimento, de dificuldades, doença. A palavra do Senhor diz assim: elevo os meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? Queridos, o teu socorro se chama Jesus. A tua cura se chama Jesus. A tua transformação de vida se chama Jesus. O choro, ele pode durar uma noite. Mas a alegria, ela chega no amanhecer. Sempre existe um amanhecer. Sempre existe um novo dia. Não é isso que eu vou pregar para vocês. Não foi isso que eu preparei. Sabe, queridos, o diabo tem investido pesado em nossos pensamentos. O maior campo de batalha de um homem está situado a 1 palmo quadrado sobre a nossa cabeça. Os teus pensamentos, as tuas emoções, as suas decisões precisam ser baseadas no Senhor. A tua cura, ela só é manifesta
por Jesus. Queridos, Mateus 9,35, ele diz assim: Jesus percorreu todas as cidades e vilas, ensinando nas sinagogas, proclamando as boas novas do reino e curando todas as doenças e enfermidades. Curando todas as doenças e enfermidades. Pastor, mas doença e enfermidade não é a mesma coisa? Não. Doença é aquilo que eu sinto no físico. As enfermidades estão ligadas às minhas emoções. E Jesus passava por todas as cidades, pregava o evangelho das boas novas, curava e libertava. A obra do Senhor Jesus era completa. Ela é completa na minha e na sua vida. Por mais que eu chore uma madrugada toda, por mais que eu passe uma noite inteira gemendo, sofrendo, Ele traz alegria no amanhecer. Existe um amanhecer para a tua vida. Existe um novo tempo. Foi liberado um novo tempo sobre a igreja Avivamento e vocês são o avivamento. E eu quero declarar nessa noite um novo tempo. Eu libero na autoridade do nome de Jesus um novo tempo sobre esse lugar. É um tempo de mudança de pensamentos. É um tempo de comunhão, de entendimento, de andar juntos para o cumprimento de um propósito. Ah, pastor, mas isso é para a igreja lá em Curitiba, que recebeu a palavra, comemorou 7 anos. Não, é para a igreja do Senhor Jesus. É para todos. Nós estamos aqui porque o Senhor nos ordenou. Porque existe uma porção para essa casa, pastor Martim. Pastora Débora, existe uma porção. Vocês subiram e representaram a igreja lá. Seus filhos subiram, seus netos estavam lá. As noras estavam lá para receber, mas eles não receberam para guardar para si. Eles vieram com o desejo de dar. Pastor, mas o que isso tem a ver com cura? Queridos, onde o homem se reúne, sempre vai ter alguma situação. Quero dizer que nessa noite, o Senhor libera um tempo de alinhamento. É um tempo de alinhamento ministerial. É um tempo de alinhamento como igreja, como corpo de Cristo. Irmãos que andam juntos, caminham juntos para o cumprimento de um propósito. É tempo de cura. É tempo de restauração. É tempo, queridos, de se unir e lutar juntos. A palavra do Senhor diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Queridos, é tempo de ser sábios. Deus tem dado a vocês uma cidade. Só que quando eu me vejo pequeno, eu me vejo fraco, eu não consigo avançar,
porque eu sou limitado pelos meus pensamentos. Senhor, eu sou tão pequenininho, o que eu vou fazer de diferente nesse lugar? Querido, você tem o poder de Deus sobre a sua vida. Você tem o Espírito Santo que te faz avançar e conquistar. O Senhor não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Quando Ele declara, Ele cumpre. E muitas vezes eu e você militamos contra nós mesmos. Nos tornamos pedra de tropeço. E provocamos a queda, a divisão, a dissensão, as guerras. Querido, o teu inimigo se chama Satanás. E eu quero declarar esta noite, na autoridade do nome de Jesus. É um tempo de conciliação, pastores. É um tempo de alinhamento. Não se assustem com aquilo que Deus vai fazer nesse lugar. Eu vejo Deus. Ele começou a mover as águas. E Ele tira os impedimentos. E eu vejo as águas se acalmando. E o Senhor acrescentando. Queridos, é tempo de você pregar o Evangelho. É tempo de você manifestar o amor de Deus. É tempo de você liberar a palavra da salvação. É tempo de você se unir como um exército coeso que recebe o comando e que avança. E que para na hora que o Senhor manda parar. E que avança na hora que Ele manda avançar. Não são os seus pensamentos, mas os pensamentos que Deus te dá para a execução de um projeto. Quando eu me uno, eu sou mais forte. Quando eu ando sozinho, eu sou propenso à queda. Sabe, queridos, você falar para o teu pastor, estamos juntos, é fácil. É muito fácil. Ah, pastor, estamos juntos, é nós, vamos caminhar, conta comigo. Só que na hora que a trombeta toca, que o exército tem que se posicionar, raramente você vê o tamo junto na frente da fila. Então é tempo de assumir o teu lugar em Cristo para o avançar. É tempo de cura. É tempo de liberdade. É um tempo de transformação sobre essa casa. Quando eu estive aqui, na Semana das Primícias, o Senhor me levou a declarar uma palavra de expansão. E eu creio no cumprimento dessa palavra. Eu creio que esse lugar vai ser pequeno. Eu creio que você vai entender a sua função e vai começar a trazer pessoas e vidas para vir receber aquilo que você tem recebido do Senhor, que é a paz, a alegria, o amor, a salvação, a liberdade, que só há em Cristo Jesus. Eu declaro que
essa palavra de expansão, ela não cai por terra. Ela está em pé diante desse altar. Ela está em pé diante do ministério dessa igreja. Ela está em pé diante de você que serve na casa do Senhor. E essa expansão não é tão somente para esta igreja. É para a tua vida, querido. É para a tua vida. Esses dias, eu e minha esposa, conversando com meu filho mais velho, Gabriel, passamos um pedaço da tarde e à noite com ele, meu neto, juntos. Na hora de ir embora, meu filho encostou assim na janela do carro. Falou assim: pai, mãe, vocês precisam mudar a maneira de pensar. Vocês precisam mudar a maneira de se ver. Aí eu olhei para trás e falei: escute o que ele vai te falar, mulher. Ela disse assim: pai, nós somos ricos. Nós temos que parar de agir como miseráveis. Porque o Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem nos dado em abundância. Por mais que eu e você não possamos ver as riquezas físicas, mas Ele tem confiado a nós tesouros que a traça não corrói, a ferrugem não corrói, o ladrão não rouba. Então eu e você temos que mudar nossa mente, mudar os nossos pensamentos e passarmos a nos ver como Deus nos vê e não como os homens nos veem. Sabe, queridos, temos que parar de ser escravos. A mesa, ela foi posta para os filhos. Os cães comem as migalhas, mas eu e você fomos chamados para nos assentar à mesa. Então nós temos que ter uma mudança de mente e investirmos naquilo que é reino. Priorizarmos a casa do Senhor, priorizarmos o relacionamento com Deus, porque a partir do momento em que eu me relaciono com Deus, eu me relaciono melhor com a minha esposa, com meus filhos, com meus netos, com o meu trabalho, com a minha igreja. É tudo uma questão de mentalidade. Queridos, vou falar algo para vocês. Maior é aquele que serve, não o que é servido. Jesus veio para servir. E muitas vezes nós queremos impor a nossa opinião, impor os nossos pensamentos. Queridos, nós precisamos nos relacionar de forma transparente, em amor. Suportar uns aos outros em amor. Suportar é dar suporte, é segurar, é apoiar. Eu até posso não concordar, mas pela obra eu avanço e eu dou suporte para que as coisas aconteçam nesse lugar. Suportar em amor. E a Bíblia diz assim que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Eu não preciso ter medo de você, porque eu te amo o suficiente para sentar e conversar e alinhar a minha vida contigo. É o amor que te faz mover. É o amor que te faz avançar. É o amor que te tira do lugar. Quando a gente namorava, eu trabalhava no Pinheirinho, no lado sul da cidade. Eu pegava um ônibus, ia ver a minha namorada, minha esposa, no centro da cidade. Aí eu voltava de madrugada para minha casa, por amor. Vou ver minha namorada.
Minha esposa agora, quase 30 anos casada, ela me suportando. Mas era por amor, você era movido por amor. E por que eu não me movo por amor dentro da igreja? Por que eu não me movo por amor com o meu ministério, aqueles que me cobrem, aqueles que me protegem, aqueles que me orientam? Então, queridos, eu e você precisamos ser movidos por amor, dar suporte por amor. Eu e você precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Sabe? Porque Ele vai acrescentar. Ele vai acrescentar, pastor. Ele já autorizou. Já está autorizado. A expansão já foi liberada. Esse lugar vai ser pequeno. Eu creio nisso. Os meus olhos espirituais veem isso. E se eu fosse você, eu começava a me preparar. Porque daqui uns dias você vai cuidar de vidas. Porque daqui uns dias você vai conduzir vidas como um bom pastor. E a Bíblia diz que o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Você está disposto? Você está disposto? Queridos, tempo de expansão. Tempo de alargar as tendas. Tempo de vidas se prostrarem aqui na frente e dizer: eu quero Jesus como meu Senhor. É tempo de pregar. É tempo de amar. E é tempo de guerrear. É tempo de construir. E é tempo de mudar a nossa mente. Amém? Glória a Deus. Então agora vamos para a palavra. Lucas, no capítulo 8, o versículo 43. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. E chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Uma outra versão diz assim: se eu tão somente tocar na orla do seu manto. Ali, ó. Se eu tão somente, esse eu tão somente, fala do pensamento que ela teve antes de agir. Você percebe como eu e você somos movidos pelos nossos pensamentos que nos leva a decidirmos uma ação? Então ela pensou com si mesma: se eu tão somente tocar na orla do seu manto, eu serei curada. E aí Jesus diz assim: quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Eu fico imaginando Pedro falar assim: você está de brincadeira, né, Jesus? Nós estamos no meio dessa muvuca aqui, gente querendo te espremendo. E você perguntou: quem me tocou? Todo mundo te tocou. Mas aí que está a chave. O 46 diz assim: mas Jesus disse: alguém tocou em mim, e eu sei que de mim saiu poder. Alguém me tocou,
eu sei, porque de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou por que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então lhe disse: filha, a sua fé te curou. Vá em paz. Queridos, essa mulher por 12 anos, ela sofreu de uma hemorragia. Eu trabalho na área médica, eu não sou médico, mas eu trabalho na área médica, eu sou enfermeiro. E por muitas vezes, já atendemos, fizemos a triagem de mulheres sofrendo com uma hemorragia, sangrando, se esvairindo em sangue, ao ponto da gente ter que transfundir, ao ponto da gente ter que fazer uma cirurgia de emergência e retirar o seu útero para que ela não morresse dessa hemorragia. Por várias vezes eu já vi isso. E aí, a Bíblia nos relata que essa mulher por 12 anos sangrava. Queridos, hoje nós vemos mulheres que têm um período menstrual, e antes desse período, ela tem a tensão pré-menstrual, ela sai do corpo. Tem mulheres que não se suportam. As dores, a irritação, muda toda a formação hormonal dela, é desestruturada. Tem misericórdia. Mulheres ficam loucas. Ah, mas, queridos, é assim. E aí, eu fico imaginando essa mulher por 12 anos, com um sangramento. A Bíblia não nos relata se esse sangramento era contínuo, se ele era abundante, mas era algo preocupante. Por quê? Porque na lei judaica, quando a mulher tinha o seu período de sangramento, ela era considerada imunda. A cadeira que ela sentava era imunda. A roupa que ela vestia era imunda. A cama que ela deitava era imunda. Existem relatos que existia uma cidade, um bairro, que se chamava Bairro das Imundas. Vila das Imundas. Porque elas se retiravam do seio familiar, passavam pelo seu ciclo. Quando acabava, ela voltava, se apresentava ao sacerdote e retomava a sua vida na sua casa. 12 anos sem ter relacionamento familiar. 12 anos sendo discriminada, rejeitada, abandonada. 12 anos sem ter um contato próximo à sua família. Porque ela era impedida pela lei. Inclusive, se ela saísse para andar no meio da multidão, ela tinha que se acusar. Imunda, imunda, imunda. Para que ninguém tocasse nela. Porque se alguém tocasse nela, ele também era imundo. Ele tinha que passar por um ritual de purificação para voltar à sua vida. Mas, queridos, ela foi movida por um pensamento. E esse pensamento gerou uma porção de fé. E essa fé foi tão grande que ela conseguiu tocar no manto de Jesus ao ponto de tirar poder dele. Tirar poder dele.
Ele percebeu que dele tinha saído virtude, dele tinha saído poder. Mas aí eu quero pensar com você um pouco. Como eram as emoções dessa mulher? Como eram os seus pensamentos? Quais eram os seus sentimentos? Quais eram as suas necessidades? Quais eram os seus desejos? Como era a cabeça dessa mulher? Nesse período, queridos, o padrão de higiene não é o mesmo que a gente tem. Eles não tinham água potável, abundante. Os padrões de higiene eram totalmente diferentes do que nós temos hoje. Como é que era o físico dessa mulher que sangrava há 12 anos? Queridos, eu já presenciei, nós temos que fazer transfusão sanguínea, porque a mulher entrou num nível de anemia que precisava ser transfundida. Porque o sangue é a vida. O sangue é vida. Ah, pastor André, mas é um óvulo que não fecundou, que morreu e foi expelido pelo corpo. Ele vai expelido pelo corpo com sangue. E aí você sangra um ano. A Bíblia diz que ela começou a gastar o seu dinheiro com a medicina, procurando cura por 12 anos, até que um dia o dinheiro acabou. Sabe o que eu entendo com isso? Que por 12 anos essa mulher, ela acreditou naquilo que ela tinha, não no Deus que ela servia. Pode ser que essa mulher por 12 anos caminhou dizendo, enquanto eu tenho dinheiro, eu vou pagar o meu tratamento. Eu vou conseguir. E aí, queridos, acabou o dinheiro. Alguém aqui já ficou sem dinheiro e você olhar para um lado e para o outro e falar assim, e agora? Como é que nós vamos fazer? Mais ou menos isso. Né, Tati? Já vivemos coisas difíceis. E essa mulher fala assim, se eu tão somente tocar. Queridos, para ela chegar próximo de Jesus, para ela conseguir tocar no seu manto, ela rompeu várias barreiras. E a primeira dela é a barreira emocional. Porque ela saiu, ela teve que entender que ela precisava sair da condição de doente, de fraca, e encarar barreiras e romper essas barreiras para chegar a Jesus. Naquele tempo, os homens andavam na frente, os jovenzinhos atrás, as mulheres atrás, as crianças lá atrás. E quando ela pensa, eu fico imaginando como eu vou romper essa multidão. Ela não podia tocar em ninguém. Porque se ela não se acusasse, ela poderia ser apedrejada até a morte. Então eu vou encarar a morte. Eu vou encarar as barreiras, eu vou encarar as minhas emoções, porque eu sou rejeitada, eu não tenho vida familiar, eu não tenho vida social, eu vivo com os rejeitados, e cada vez que eu me relaciono com alguém que tem uma rejeição, eu acabo absorvendo aquilo para mim. Você já sentou do lado de uma pessoa pessimista? Meu irmão, é difícil. Você fala assim, nossa, que bom, né?
Está chovendo, eu não aguento mais essa chuva. Está acabando, eu não tenho mais roupa para vestir. Eu não consigo ir trabalhar, meu carro está todo sujo, está tudo ruim. Aí você começa a ouvir aquilo, daqui a pouco você começa a replicar aquilo. Porque te contamina. Sabe, queridos, eu e você precisamos mudar a maneira de vermos as nossas dificuldades. A palavra do Senhor diz assim, Salmo 37, 5, entrega os meus caminhos ao Senhor, confia nele, os seus caminhos ao Senhor e confia nele. Entrega. O maior problema do ser humano é que a gente gosta de lamber as feridas. Ai, como eu estou doente. Parece criança que quer chamar a atenção. Mãe, eu estou com dor de barriga. Você foi no banheiro? Fui, mas está com dor. Dá um remédio. Aí você dá remédio. Mãe, pega no colo que eu estou com frio, está doendo. Você pega no colo, quer chamar atenção. Só que aí, 12 anos, ela não permitiu que fosse transformado essa vida num estilo de vida. Aí eu sou doente, sangramento não para, ó vida, ó céus, ó azar. Ela tentou, com todas as suas forças. Ela tentou, ela conseguiu recompor os seus pensamentos, alinhar sua cabeça, alinhar suas emoções. Ela abriu mão da rejeição, ela abriu mão da doença, ela abriu mão da enfermidade, ela abriu mão da sua maneira de ser e disse, se tão somente eu tocar a orla do seu manto, serei curada. E ela rompe as barreiras e ela toca. O poder sobrenatural da fé. Ela criou. E se ela tocasse, ela seria liberta. Se ela tocasse, ela seria transformada. Queridos, estava conversando hoje à mesa com o pastor Martinho, com a pastora Débora, falando das coisas que a gente tem vivenciado como pastor, como homem, como empresário. Um tempo atrás eu fui acometido do Covid. Passei bem, fiquei legal, não precisei ser internado, fui curado. Aí, de repente, eu comecei a ficar fraco. Fraco, fraco, fraco. Cansado, com dificuldade para fazer força, sem ânimo. Falei, opa, vamos para o médico. Fui para o meu cirurgião, o doutor Américo, operou meu coração há 20 anos atrás. Falei, chefe, o negócio está estranho. O que está acontecendo? Passei tudo aquilo que eu estava sentindo, a Tatiana estava junto, complementou algumas coisas. Ele falou assim, André, vamos fazer uma ecocardio. Fizemos a eco, ele falou assim, agora nós vamos fazer uma eco transesofágica. Enfiaram o tubo na minha garganta, examinaram meu coração pela garganta. André, não ficou legal. Estou preocupado. Vamos fazer um cateterismo cardíaco. Aí eu fiz assim. Comecei a chorar. Trabalhei 10 anos com cirurgia cardíaca. Eu sei de todos os riscos dos procedimentos cardíacos. São curativos, são transformadores, mas existe um risco. Nós temos risco até em atravessar a rua. Todos corremos risco e somos submetidos a riscos. Eu falei, beleza, vamos lá. Fui internado, fiquei 4 dias no hospital, sem receber visita. Eu, Deus, o meu tablet e 2 livros. Comecei a ler, comecei a escrever, montei uma pregação,
Falei, deixa guardado aí. Nem sei onde está aqui dentro, eu sei que está aqui. Primeiro dia, segundo dia, liga para a esposa, liga para os filhos, liga para o sócio, liga para os amigos. Gente, ora por mim. A igreja orando por nós. No dia, fui chamado, o enfermeiro falou assim, André, você já tomou banho? Falei, já. Então vai no banheiro, faz as suas necessidades, que agora você vai para o CAT. Sozinho. Eu, Deus e os meus pensamentos. Falei, me dá um tempinho. Liguei para a Tati, falei, Tati, estou indo. Vou ficar tranquilo, vai estar tudo certo, creio em Deus. Falei, amém. Só que fica tranquilo que Deus está no controle, é fácil de falar. O problema é viver. Não, é só um sangramentozinho. Nada que te faz trabalhar, você não sabe a dor, a cólica. O que o útero, parece que tem um demônio lá dentro, em muitas mulheres, que fica apertando, fica soltando, que dói, que lateja, irrita, ficam loucas. Ah, não é assim, pastor? É? Menstrua aí, amarada. Vocês morrem no primeiro dia. Primeiro dia. Vocês dão de machão? Eu quero ver vocês parir um filho. Morre no meio do parto, cai duro. Porque não aguenta. O linear de dor de uma mulher é muito elevado. Nós temos uma linha de dor. Que a gente suporta a dor. E o da mulher é muito grande. É muito elevado. Aí, queridos, eu falei, bom, já que tá, vamos lá, né? Deitei na maca, aí você vai vendo as luzes brancas passando no corredor branco, né? Fala assim, Senhor Jesus, eu entrego a Ti a minha vida, perdoa os meus pecados. Senhor, é o Senhor que governa, e a luz branca passando, né? E o enfermeiro olhando para a tua cara assim, com aquela cara de quem está... Fiz muito isso, né? Põe o morto na maca, cobra o rosto dele, e vai empurrando e em silêncio, né? Em respeito. O cara olhando para a tua cara, e eu falei, Senhor, minha vida é tua. Senhor, eu acabei de ter um neto, Jesus. Falei, Deus, o Davi, Deus. O Davi. Querido, você só vai entender o que é ser pai quando você for avô. Você não tem noção. E eu chorei. A enfermeira olhou para mim e falou assim, calma, Andrezão. Vai dar tudo certo. Falei, amém, querida. Entrei na sala. O Dr. Rubens veio para falar comigo. A hora que ele olhou, ele falou assim, que isso, Andrezão? O que você está fazendo aqui, cara? Eu te conheço. Falei, claro, o senhor me conhece, trabalhei com o senhor, mandando os pacientes para cá, para examinar, para a gente operar. O que está acontecendo? Aí contei, ele falou, fica tranquilo. Aí ele falou para as enfermeiras, ele não vai fazer o acesso pela artéria femoral. Nós vamos entrar pela artéria radial. Porque eu conheço esse menino. Nós vamos dar o melhor para você que tem aqui. Aí eu vi Deus começar a operar. Queridos, o vale da sombra e da morte é dolorido. Só quem passou por isso, por esse lugar sombrio e escuro, sabe quem é Deus. Conhece o Deus que resgata, o Deus que restaura, o Deus que cura, o Deus que transforma, o Deus que muda a vida. Entrei, o anestesista me manda ir para a mesa. A hora que ele olha para mim, ele fala assim, o que você está fazendo aqui, Andrezão? Olha, chefe, deu B.O. aí, eu tenho que ver se esse negócio está bom, se não está. Não se preocupe. Eu me comprometo a fazer tudo o que eu posso para te ajudar. Aí, eu tenho veias boas, botei as meias dentro da mala lá no quarto. Sumiram as veias. Paura, medo.
André, cadê suas veias? Eu falei, deixei lá na mala, cara. Busca lá que tá lá. E ó, cutuca, cutuca, cutuca. Andrezão, aguenta aí. Feitor, tá bom? Deixa eu ver teu braço esquerdo. Tem uma veia aqui, ó. E aqui dói, tá? Eu não sei como é que essa garotada consegue fazer tatuagem no antebraço, porque esse negócio dói, que é absurdo. Funcionou, ó, temos acesso, agora podemos trabalhar. Eu lembro até hoje. Eu de máscara, o médico de máscara, olhando para mim de cima. Falou assim, Andrezão, descansa e conta até 3. Até daqui a pouco. 1, 2. Escureceu a tela. Queridos, para morrer basta estar vivo. Você não vê. Você nem pensa mais, porque aí desligam. É um botãozinho que vai lá e... 40 minutos depois, 1 hora depois, eu só lembro da enfermeira falando assim, passa para a cama, seu André, passa para a cama. Passei para a cama. Estava em Nárnia. Peguei o telefone e comecei a ligar. Ó, tô vivo. Liguei pro meu sócio. Cara, eu amo você. Você é importante para minha vida. Queridos, onde eu quero chegar com isso? O meu pensamento governa a minha vida. Os meus pensamentos governam minhas emoções. Os meus pensamentos governam o meu corpo. Mas quando eu levo os meus pensamentos ao Senhor e eu digo, Senhor, é o Senhor quem governa. É o Senhor quem cura. Eu consigo tocar no Senhor e Ele manifestar o seu poder e trazer cura na minha vida. Queridos, essa semana, quinta-feira passada, antes de nós virmos para cá, eu e a Tatiane voltamos do médico. Depois de 4 meses de toda essa história. O médico olhou para mim e falou assim, rapaz, Deus gosta muito de você, cara. Ele fez um eletro. Deus gosta muito de você, cara. Cara, você não tem nada nas suas artérias. Graças a Deus. Suas artérias estão limpas. A válvula que eu pus aí em você está batendo, está limpa. Não tem nada, está limpa. Você está bem. Precisa perder 30 quilos. Falei, doutor, foi tão difícil ganhar. Só quer que eu perca em 1 mês? Você precisa perder. Estamos na luta aí, né, amor? Mas sabe, a fidelidade, o amor de Deus é tão grande, que por mais que eu passe pelo vale da sombra da morte, por mais que a morte tente me dragar, o Senhor diz, não vai morrer. Porque Ele não cumpriu aquilo que eu tenho liberado junto aos meus profetas sobre a vida dele. Sabe, pastor Martim, essa igreja não vai morrer, ela não vai diminuir, ela vai aumentar, porque ela ainda não cumpriu todo o propósito de Deus para esse lugar. Por mais que as notícias te abalem, Ele é contigo. O valente está nesse lugar. É Ele quem luta as tuas guerras, é Ele quem trata as suas feridas. Ah, pastor, mas eu tenho depressão, queridos, eu quase entrei numa depressão. Essa mulher, eu imagino essa mulher andando e falando assim, Senhor, quando que eu vou poder receber um abraço do meu pai e da minha mãe? Quando que eu vou poder ver os meus filhos, ou ver a minha família, aqueles que eu amo? Eu não posso tocar neles. Apenas uma atitude. Um pensamento que gerou uma atitude que ativou a Deus. Um pensamento que gerou uma atitude que transformou uma vida.
Um pensamento que governou o seu corpo e provocou uma reação para um avançar. E muitas vezes eu e você nos limitamos e dizemos: eu não consigo, eu não posso, eu não tenho condições. Sabe, queridos, muitas vezes nós damos crédito a Satanás e invalidamos a obra de Cristo na cruz. Ele morreu, ele foi crucificado naquela cruz, pelo meu e pelo teu pecado, pela minha doença e pela sua doença. Ele levou naquele madeiro a tua maldição, a minha maldição. Ele se fez maldição por mim e por você. Toda doença foi levada no madeiro. Mas, pastor, então por que a gente sofre? Queridos, por que você toma tanta Coca-Cola? Por que você come tanta gordura? Por que você come tanta semente? Uma hora você vai ter que colher o fruto, cara. É o que você plantou, você colhe. Estava brincando hoje, uma baleia só come peixinho pequenininho e é grande. O problema é que ela come muito peixe. Elefante só come grama. Olha o tamanho do bicho. 70, 80 quilos de grama todo dia. Você vai virar uma bola mesmo, irmão. Sabe, nós somos o templo do Espírito Santo. Eu sou uma catedral, né? Mas você é templo. Queridos, eu não preciso chegar nessa igreja ou em qualquer igreja e dizer assim: vem Espírito Santo, vem Espírito. Ele já está aqui. Ele chegou antes de você. Na verdade, ele nunca saiu daqui. Porque nós nos vemos como, sabe, o bichinho pequenininho, frágilzinho. Você não é. Você é um leão. Sobre a tua vida foi delegada autoridade. Mas a maneira com que eu e você pensamos e agimos nos impede de exercermos a autoridade que Deus confiou a mim e a você. Queridos, eu participei de um curso esses dias e tinha uma dinâmica ministerial. Aí os staff do curso falavam assim: qual ministério você pertence? Aí o irmão falou assim: eu acho que eu sou pastor. O outro falou assim: não, eu não sei, mas eu acho que eu sou evangelista. Aí ia para as filas, né? Pastor, evangelista, mestre, profeta, apóstolo. Vocês vão achar arrogância, tá? Mas não é. Prometo a vocês que não é arrogância. A hora que a moça chegou e falou assim para mim: e aí, André? O que você acha que você é? Meu pai tem um velho ditado que não é bonito, mas é interessante. Meu pai fala assim: achando morreu um burro, filho. Você tem que ter convicção. Eu brinquei com ela assim, meu pai fala assim, ó. Falei, Vivi, meu pai fala assim, ó, achando morreu um burro. Falei, nossa, que palavra forte. Falei, não, é verdade, querida. E você tem convicção do quê? Falei, eu sou profeta. Mas quem disse para você? Eu falei assim, eu não tinha visto. Eu falei assim, eu sei que você tem uma relação de comportamentos e atitudes que o profeta tem. Falei, vê aí na tua lista. Ela pegou e puxou a lista assim, pôs em cima. A Tatiane já tinha feito o curso e ela não tinha falado nada disso para mim. Eu falei, ó, o profeta faz isso. Ela foi olhando assim. Eu falei assim, mas ó, quando eu comecei na fé, eu fui ungido evangelista. E eu sei que eu tenho uma veia evangelística, porque o evangelista faz isso. Ela pegou o caderno e as folhas fez assim. Vamos conversar? Eu não tenho mais nada que falar para você. Você sabe quem você é. Sabe por quê, queridos? Sabe por quê? Porque isso foi gerado aqui, ó. Palavras, pensamentos,
atitudes liberadas que ativaram a convicção. Uma porção de fé liberada, uma imposição de mãos transferindo a autoridade. Não é porque eu fui ler, porque eu fiz teologia, porque eu... Não é. É porque o Senhor disse, você é. Eu te chamei para isso, com esse propósito. Então vai, anuncia. E aí, profeta? Quando você libera uma profecia, qual é a tua preocupação? Nenhuma. Ué, por quê? Porque eu não tenho responsabilidade a respeito daquilo que o Senhor prometeu. Eu tenho a palavra que foi liberada. E essa eu sustento. Mas quem cumpre é o Senhor. Até porque, muitas vezes, querido, o profeta libera a palavra, depois ele chega e pergunta, o que eu falei mesmo? Eu não lembro. Ai, pastor, fala o que você falou de novo, querido. Não é assim? É assim, queridos. Ah, mas quem te disse isso? O Senhor. E como é que você faz? Eu mudei minha mente. Me acostumei com aquilo que Deus colocou. Eu internalizei, eu arraiguei, eu enraizei aquilo, a convicção. Essa mulher, ela foi movida por convicção de que se eu tocasse o manto de Jesus, eu seria curado. Sabe, queridos, nós temos que ter convicção. Ah, eu não sei se eu vou na igreja, está um solzão hoje, vou pegar uma prainha. Cuidado para não ser sugado pela areia lá, hein? As duas gordinhas quase viraram comida de tubarão. Não foi? Cuidado, irmão. O homem está mexendo com a natureza. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. Queridos, é convicção. É certeza. É certeza de que você é filho. Pare de se ver como aquele que não é. Você foi constituído. Você foi chamado para se assentar à mesa. Usufrua daquilo que Deus tem te dado e tenha responsabilidade com os encargos que Deus confiou a você. Pare de brincar de ser crentinho. Ah, eu vou na igreja. Ai, estou bravo com Jesus, vou para a balada. Ah, não, aqui tem muito capeta, vou para Jesus. A Bíblia diz assim, a tua palavra tem que ser sim, sim, não, não. O que passar disso provê do maligno. Você não pode servir a dois senhores. Você não pode servir a dois senhores. Ou você agrada um e desagrada o outro. Queridos, tem um ditado lá na minha casa. Cachorro que tem muito dono morre de fome. Você sai e fala assim, a Tati vai dar comida para a Lindinha. Aí a Tati sai, não, o Samuel vai dar comida para a Lindinha. Você chega no final da tarde e fala assim, ué, Lindinha, não comeu? Ela fala assim, miserável, nenhum desses donos meus me deu comida. Você tem que ter convicção. Você tem que chamar para si as suas responsabilidades. Essa mulher chamou para si uma decisão e disse, eu vou encarar essas barreiras, eu vou encarar esses limites, porque o Senhor Jesus vai me curar. Queridos, eu fui proibido de viajar sozinho de carro. E aí imagina do que eu trabalho? Sou viajante. Atravesso o Paraná inteiro, vendendo e ajudando os médicos a operar. Tem semanas que eu faço 2.000 quilômetros visitando cidade em cidade. Aí agora a minha esposa tem que viajar comigo. Os irmãos falam assim, ô glória. Os outros falam, misericórdia. Estamos juntos. Melhor oportunidade que Deus nos deu para ter DR. No meio da estrada, sem ninguém, pode gritar. Só não pode bater para não bater o carro. Não é assim? Vocês que viajam. Queridos, mas é o lugar mais seguro. Você sabe por quê? Porque eu chego no hotel e falo assim, deita aqui, minha nega, vamos descansar. Minha esposa está do meu lado.
eu não corro mais riscos. Sabe, você não corre mais risco porque a tua cobertura está com você. Sabe aquela que paga um alto preço para andar com você? Hoje a gente estava falando de casamento. Casamento é abrir mão do teu desejo, das suas vontades e ceder para outra pessoa. Quer ter um casamento feliz? Não tenha razão. Seja feliz. É uma decisão, é um pensamento. Eu vou evitar um conflito. O que eu faço? Tá bom, você acha que eu errei? Me perdoa. A tua alma fala assim, seu fraco. Perder para esse bichinho desse tamanho. Você é fraco. Mas o Espírito fala assim, serve a vida dela. Que você não vai ter prejuízo. Some na vida dos seus filhos. Você não vai ter prejuízo. Sabe, queridos, é um pensamento que te leva a uma atitude. E essa atitude é manifesta com cura. Ah, pastor, mas e as emoções? Queridos, o mal do século hoje é o quê? Depressão. Imagina quão deprimida essa mulher era. Quão rejeitada. O sentimento dela de ver fora e ver as mulheres e os homens tendo relacionamento, podendo falar um com o outro, podendo se tocar. E você excluído, olhando pela fresta. Sabe, queridos, eu e você temos que aprender a pedir ajuda. Não, eu não tenho nada, eu sou forte. Queridos, um chacoalhão no pé da roseira, acabou. Você cai feito uma abóbora no chão. Porque nós temos que ser dependentes do nosso Deus. As nossas emoções têm que estar ligadas e dependendo do Senhor. O nosso físico tem que estar ligado, conectado e dependendo do Senhor. Sabe por quê? Um dia a idade chega, a barriga cresce. Essa beleza, essa vitalidade da juventude passa. Agora você imagina 12 anos, vendo seu corpo se esvair, a sua juventude sangrando, sua vida se acabando. Até que um dia, eu decido. Queridos, tem um texto que diz assim, ó, Isaías 41:10. Portanto, não tenham medo, porque eu estou com você. Não desanime, porque eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, e o sustentarei com a minha justa destra, com a minha mão direita. Esse texto nos fala o quê? O medo não pode te impedir de avançar. O medo não pode ser o freio que te para e que te trava. O medo não pode dominar sobre a sua vida. Porque o Senhor está contigo. Ah, pastor, cara, Ele está contigo. Eu sei que Ele está contigo. Porque a partir do momento em que eu confesso Jesus, eu passo a ser filho. E o Pai sempre está do lado do filho. E aí, queridos, os desânimos vêm, mas eu olho para a cruz. As tristezas vêm, eu olho para o Senhor. O rei Davi, nos momentos de mais tristeza da sua vida,
ele se rasgou na presença de Deus. Ele caiu com a boca no pó e se humilhou diante de Deus. E Deus o colocou em pé. Davi foi um homem considerado um homem segundo o coração de Deus. Você já imaginou você ter o coração de Deus? Aquele coração que cuida, que trata, que ama, que se doa. E muitas vezes eu e você não temos um coração assim. Temos um dedinho de seta que fala assim, viu? Olha lá, está doente? Está em pecado, irmão. Está em pecado. Sabia que ia cair. Sabia que ia se separar. Sabia que ia sair da igreja. Mas ninguém foi lá para tentar resgatar e trazer uma palavra de ânimo. Queridos, Deus te ama. Vamos junto. Vamos caminhar junto. Eu quero te ajudar. Eu estou aqui para servir a sua vida. Não, eu vou acusar. São inúmeras situações em que a gente decide acusar e não abençoar. Tem um outro texto que diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Peguem o meu jugo e aprendam comigo, pois eu sou gentil e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. O jugo é fácil, o meu fardo é leve. Eu e você carregamos um peso de acusação, de mentiras, que falaram a nosso respeito, que não nos pertence. O Senhor fala, você está cansado? Está desanimado? Está querendo meter o pé em tudo e ir embora? Anda comigo. Anda comigo. Carrega o meu jugo. Ele é leve. Ele é suave. Não tem acusação, não tem mentira, não tem manipulação, não tem depressão, não tem doença, não tem limitação para aquilo que Deus quer para a sua vida. E aprendam de mim, que sou manso. Para mim é difícil falar de mansidão, porque eu sou muito impulsivo em tudo que eu faço. Eu sou muito intenso. E às vezes as pessoas acham que eu estou sendo muito violento. Tenho palavras muito duras. Queridos, eu e você precisamos ser mansos, humildes. Reconhecermos que somos fracos. E que se eu andar junto com você, eu vou ser mais forte. Se eu caminhar junto, eu vou cumprir aquilo que Deus me chamou para fazer. Sozinho você não consegue sair do lugar. Querido, Jesus, ele andava por todas as cidades, anunciando o evangelho, pregando as boas novas da salvação, curando e libertando. E eu vim declarar essa noite para você um tempo de cura. Eu vim declarar aqui hoje sobre a tua vida um novo tempo. Uma mudança de mente. Uma mudança, uma ativação sobre a sua vida, queridos. Um romper, mas um romper que precisa ser ativado em fé. E você ter a certeza e a convicção de que eu sou de Cristo, que nada absolutamente pode tocar a minha vida, que a doença não vai me parar, que as minhas emoções não vão me travar. Eu vim declarar um novo tempo sobre essa casa, sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre os seus negócios, sobre o seu trabalho. É tempo de você se ver como Jesus te vê, como o Pai te vê. É tempo de você convidar o Espírito Santo a andar com você e você parar e falar assim, e aí Jesus, e aí Espírito Santo, o que eu faço agora? Para onde eu vou?
A gente não canta aqui, para onde eu irei? Você tem que perguntar para o Senhor, para onde eu vou? O que eu faço? Dependência. Parar de depender de homens, da aprovação dos homens e depender de Deus. Você precisa sim honrar as autoridades, honrar os governantes, honrar o seu marido, honrar a sua esposa, honrar os seus pastores, honrar os seus líderes, os seus discipuladores, porque eles pagam alto preço pela sua vida. É um preço de intercessão, é um preço de cobertura espiritual. O seu marido, a sua esposa precisam ser honrados. Sabe por quê? Porque os seus filhos precisam entender que a honra traz vida. A Bíblia diz, honra o teu pai e tua mãe para que teus dias na terra se prolonguem. Por que nós temos tantos jovens morrendo? Porque não honram. Ah, pastor, o senhor está trazendo condenação. Não, estou trazendo uma verdade. Honra o teu pai e tua mãe. Honra. Honra. Muda a sua cabeça, queridos. Mude os seus pensamentos. Pense como o Senhor pensa. Haja como o Senhor quer que você haja. Se submeta, se humilhe na presença de Deus e declare que a tua vida é dele. E quando eu dou a minha vida para ele, eu não posso tomar de volta. Ele governa na minha vida. Sabe, queridos? Você quer ser curado? Deseje a cura. Anseie pela cura. Você quer ser liberto? Deseje ser livre. Mude as suas atitudes. Ah, pastor, o senhor não sabe o que é isso. Eu sou ex-viciado, me prostituía, era adúltero, um lixo da sociedade. O senhor me restaurou, tem me restaurado. Ah, o senhor não sabe o que é fumar um baseado. Eu sei. Ah, você não sabe quão gostoso é beber até cair. Eu sei o que é. Eu sei o que é o adultério. Eu sei o que é a prostituição. Sabe? Mas aí um dia eu decidi mudar. Eu decidi permitir que o Senhor, que estava batendo a minha porta, entrasse e tomasse conta da minha vida. Sabe, queridos, todo mundo tem uma história, todo mundo tem um trauma, todo mundo tem um sofrimento, mas pare de fazer que esses sofrimentos sejam maior que Deus na sua vida. Sabe, queridos, comece a se colocar no lugar das pessoas. Passe a entender a pessoa da visão que ela tem sobre a situação, que você pode dar uma direção através do Espírito Santo e abrir uma porta para que ela saia dessa prisão. No começo, quando eu falei que o nosso maior campo de guerra está aqui, ó. Somos aprisionados pelos nossos pensamentos. Mas quando eu tenho os pensamentos do Senhor, quando eu sei o que Deus é para mim e o que Ele fez e o que Ele vai fazer, eu não me preocupo. Sabe? Eu desafio você hoje a ter um passo de fé e a mudar. Mas, pastor, como é que eu faço isso? Queridos, dependência, relacionamento, clamor, se rasga, se humilhe. Vocês têm um ministério aqui que está disposto a servir sua vida. Procure esses homens e mulheres de Deus. Procure a sua liderança. Esse é o melhor lugar para você estar hoje. Sabe, esse é o lugar da proteção, é o lugar do amor, é o lugar do cuidado, do toque.
e da presença e da manifestação de Deus na sua vida. Coloque-se em pé, por gentileza. Queria que o louvor viesse aqui para mim, por favor.